Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Meu nome é Thiago Cortes e hoje vamos falar sobre as eleições municipais de 2024 e tirar algumas dúvidas sobre o trabalho do mesário com o analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral, Randerson de Aguiar. Seja bem-vindo, Randerson. Opa, Thiago, bom dia a todos da rádio que nos escutam. E é um prazer. Graças a Deus temos essas portas abertas para divulgar o nosso trabalho. Então, o trabalho do mesário durante as eleições ele é essencial para o funcionamento de todo o trâmite de votação. Eu gostaria que você me explicasse qual é a função do mesário. Bem, Thiago, como você falou, né? Ele é uma peça fundamental, né? A Justiça Eleitoral ela tem um corpo de funcionários que não chega a 150 servidores e a gente hoje precisa de 5.400 mesários para fazer uma eleição em todo o estado de Roraima. Então, só daí você já tira a importância do mesário para atuar nas eleições. Sem o mesário, a urna eleitoral não tem quem comande a urna eleitoral, quem habilite o eleitor para votar. Então, ele de fato ele é peça fundamental. E para isso, a Justiça Eleitoral ela faz uma capacitação, ela seleciona esses mesários para convocação e ela faz uma capacitação para que esse mesário chegue apto, sabendo de todas as atribuições que ele vai desempenhar no dia da eleição, sabendo como proceder com a urna eletrônica, habilitar o eleitor, reconhecer o eleitor, que é a principal função dele, e fazer com que realmente as eleições transcorram de uma forma bem tranquila. E quais são as atribuições do mesário dentro da sessão de votação no dia das eleições? Bem, você tem a principal função do mesário é aquela do reconhecimento do eleitor. Ele vai identificar o eleitor, pode ser por documentos com foto, como ele é obrigado a levar, pela urna eletrônica que faz o reconhecimento da digital do eleitor. Ele controla fila, ele controla o acesso do eleitor à sessão eleitoral. Então, para isso nós nomeamos 4 mesários, sendo um presidente da sessão, que é quem tem autoridade dentro da sessão eleitoral, e 3 mesários que ficam se revezando ali, no reconhecimento de documento, na leitura do caderno de votação e organizando a fila lá, o fluxo de votação dentro da sala da sessão eleitoral. Essa é a principal atribuição, é claro, né? Situações que corriqueiras, né, isoladas que acontecem, também o mesário ele tem que resolver. Por exemplo, o eleitor que causa um transtorno no momento da votação, né, a queda de energia, ele vai saber como proceder. Então, tudo isso, a falha na urna eletrônica, o mesário ele também está orientado, ele vai ser orientado como proceder. Então, tudo isso compete ao mesário atuar no dia da eleição para garantir que todo eleitor possa exercer seu direito de votar. E quais são os benefícios de quem é mesário? Pois é, isso nós, há muito tempo, a Justiça Eleitoral ela vem ampliando esse leque, né, de benefícios, né, para mostrar para o eleitor que não é um karma ser mesário, né, como muita gente fala, né. Então, veja bem, nós temos hoje o benefício das folgas, isso é um benefício, foi o primeiro benefício a ser concedido em lei. Então, para cada dia de convocação desse mesário, ele tem 2 dias de folga ao trabalho, sem prejuízo da remuneração. E aí a gente precisa isso colocar em matemática pura e simples. Ele tem um treinamento, e esse dia do treinamento é um dia de convocação. Ele tem o primeiro turno da eleição, que é um dia de convocação, e ele tem o eventual segundo turno de eleição. Só aí são 3 dias de convocação e dá a esse mesário 3 dias de folga ao trabalho, sem prejuízo da remuneração, né? Nós temos o critério de desempate em concursos públicos. Nós vamos ter o concurso da Justiça Eleitoral agora para o fim desse ano e há uma previsão no edital já de quem é mesário e quem for mesário nessas eleições e participar desse concurso já vai usar esse critério como critério de desempate, né? Temos também isenção da taxa de concursos que são promovidos pelo Estado de Roraima, certo? Existe uma lei estadual que isenta o mesário de pagar a taxa de inscrição dos concursos estaduais, certo? Então, por exemplo, só para que a gente reavive a memória do mesário que trabalhou em 2022, esse mesário que trabalhou em 2022, ele está colhendo ainda frutos de ter sido mesário lá atrás, né? Ele não está pagando, ele não pagou a taxa de inscrição do concurso do Tribunal de Justiça do Estado porque ele foi isentado por ter sido mesário. E, claro, nós temos também o benefício do mesário
universitário, aquele mesário que hoje cursa a faculdade e que a faculdade hoje ela é conveniada, ela é parceira da Justiça Eleitoral. Então esse mesário ele também recebe, além de todos esses benefícios, ele recebe mais de 40 horas de crédito, né, de horas complementares à sua grade curricular. Muito bacana. E como saber onde que se a pessoa foi convocada ou não? Quem deseja se voluntariar, quem deseja buscar participar com a gente nessas eleições, pode procurar o cartório eleitoral mais próximo, né? Nós temos os cartórios eleitorais da primeira zona eleitoral e da quinta zona eleitoral aqui na capital roraimense, e nós temos os cartórios da segunda, da terceira, da quarta, da sexta, da sétima e da oitava zona eleitoral no interior do estado. Lembrando que todos esses benefícios, eles são para todos os eleitores, de todos os mesários do estado, certo? Benefício do mesário universitário, benefício do mesário voluntário. Pode procurar o cartório eleitoral, do seu município e fazer a inscrição no programa do mesário voluntário. Lembrando que também pelo site do tribunal a gente consegue fazer essa inscrição no www.tre-r.jus.br. Lá já tem um link, no próprio portal do tribunal já tem um link lá que direciona você a um formulário para preenchimento, e aí você preenche e se torna um mesário voluntário. Então, além do mesário voluntário, o mesário ele também pode ter sido convocado para trabalhar. Isso aí é uma dúvida frequente. Como que funciona essa questão de ser convocado? Ela pode ser convocada, uma pessoa, até quantas vezes? A legislação, ela fala que a gente deve publicar a convocação dos mesários, né? Claro, é um ato público, né? Então ela tem que publicar essa convocação dos mesários até o dia 5 de agosto. Certo? Então, muitos cartórios acho que a metade dos cartórios eleitorais do estado já publicou seu edital de convocação. Mas isso é uma exigência da norma, não quer dizer que todos aqueles mesários que saíram no edital estão convocados. Ao longo do processo eleitoral, até próximas eleições, ainda serão publicados novos editais com o nome de novos mesários. O que acontece? A gente publica aqueles nomes e no meio daqueles nomes tem as pessoas que são impedidas de serem mesários. Por exemplo, parente de candidato. Parente de candidato não pode ser mesário. Então, é necessário que o cartório proceda à substituição, e ao proceder à substituição, a legislação exige que seja dado nova publicidade à lista de mesários. Então, é publicado um novo edital de mesário. Então, assim, é possível. Nós temos ainda muitas vagas ainda, né, em relação ao mesário para ser atendida por mesários voluntários, né, em que pese tenha saído desse edital. Esse edital é uma exigência para que a gente comece realmente o trabalho de mesário. A publicação ela começa exatamente agora, né? E aí, um novo edital pode ser expedido mais adiante, onde a gente vai relacionar aqueles mesários que foram substituídos. Então, quem desejar ser mesário, não se prenda a essa publicação que saiu agora, essa convocação. Procure o cartório eleitoral, que com certeza você ainda terá vaga. E assim, quantas vezes... existe um limite de vezes que a pessoa pode ser convocada? Não. Tanto é que nós temos mesários hoje que são mesários cativos. São mesários que já estão com a gente há mais de 10 eleições. Mesários de carreira. São mesários voluntários. Então, assim, você não tem limite para a quantidade de vezes que você deseja ser mesário. Enquanto você estiver lá desempenhando sua atividade, enquanto você estiver realmente tendo interesse em participar desse processo democrático, você será sempre bem-vindo. Entendi. E assim, uma questão que sempre circula, né, dentre as redes sociais é a questão da lisura das eleições. Aqui a gente tem as urnas, o voto ele não é impresso há muitos anos, mas é um voto extremamente confiável, é seguro, e a gente teve também as eleições da Venezuela, que trouxe essa questão da ata, que algumas atas sumiram lá, supostamente, né? Eu gostaria que você explicasse como que funciona aqui no Brasil essa questão da ata de cada urna. Na verdade, o que a gente faz? A gente ao busca o mesário melhor qualificado,
certo? Além dele ser um mesário melhor qualificado, a gente busca também capacitar esse mesário ao máximo, para que ele possa, de fato, ele desempenhar com êxito o papel dele no dia da eleição. Então, a gente faz um treinamento presencial, ele vai operar a urna eletrônica nesse treinamento. A gente tem treinamento em EAD e tem um treinamento no aplicativo que vai no celular do mesário. Então, ele tem uma gama de opções onde ele pode realmente aprender muito, muito sobre a atividade que ele vai desempenhar. E é isso que faz com que o eleitor vá votar no dia da eleição, vá votar tranquilo, sabe que não vai ter problema na hora do momento da votação. Então é por isso assim, que as eleições, elas são realmente como são no nosso país, são seguras por conta do sistema de votação e por conta da capacitação que a gente oferece ao mesário. E no final da votação, o que substitui a ata, né, que é usada na Venezuela, como você falou, a nossa aqui, o resultado chama-se boletim de urna. É um boletim que a urna emite ao final da votação, informando qual foi o resultado da eleição ali naquela sessão eleitoral, naquela urna de votação. Sim. É importante lembrar que a urna eletrônica, ela emite um boletim chamado zerésima no início da votação, que é para demonstrar que a urna não tem voto nenhum, né? Que a urna começa zerada, sem votos, e ao final ela emite esse outro boletim, que é o boletim de urna, que é o resultado da votação, onde ele consta lá todos os votos em todos os candidatos, inclusive os nulos e os brancos. Sim, é papel do mesário ficar com esse documento, né? O papel do mesário é emitir esse documento da urna, né? Isso. E para tudo isso, o mesário ele é capacitado. Então, quem deseja ser mesário não precisa ficar com receio, porque você vai ser capacitado, você vai ter contato com a urna eletrônica, você vai ter contato com todo o conhecimento que a gente tem aqui e vai disponibilizar para vocês, né, para que vocês possam desempenhar um papel sem receios, realmente dominando todo o processo eleitoral que vocês vão desempenhar no dia da eleição. E o que acontece se o mesário ele não conseguir comparecer ao treinamento? É por isso que a gente disponibiliza um treinamento presencial, e esse treinamento presencial ele vai ser desenvolvido a partir do dia 15 de agosto e vai até o dia 14 de setembro. Então, nesse período, o mesário ele pode estar remarcando, reagendando o treinamento dele, né, lá no local onde ele foi convocado, sem nenhum problema. Paralelo a esse treinamento presencial, se o mesário não conseguir em nenhum dia, nesse período, comparecer ao treinamento, ele pode fazer também um treinamento online da sua casa, né, no próprio EAD. E também, se ele não conseguir esse, a gente tem mais a opção do aplicativo, que está lá na palma da mão dele, vai estar lá no celular dele. Então, o mesário ele tem várias opções hoje para fazer esse treinamento, certo? E lembrando, no dia da eleição, ele vai trabalhar ele e mais 3 outros mesários que irão fazer a sessão eleitoral funcionar. Sim. E os trabalhos transcorrerem da melhor forma possível. E o que acontece se no dia das eleições o mesário não conseguir comparecer? Bem, no dia das eleições, se o mesário não comparecer, ele tem um prazo de até 15 dias para que ele procure o cartório eleitoral para justificar sua ausência, certo? E aí essa justificativa ela vai ser apresentada ao juiz, que vai analisar e então vai verificar até que ponto é justificável essa ausência dele, né? Então isso vai competir ao juiz eleitoral analisar, né, a falta dele, se isso é viável ou não, né, se foi justificável ou não. Né? Então fica a critério de cada cartório eleitoral, de cada juiz eleitoral para o qual o eleitor se voluntariou para ser mesário. Entendi. E assim, a gente falou sobre o mesário que ele é voluntário, o mesário que é convocado, e se ele não for localizado para trabalhar como mesário, ainda assim, ele pode votar? Todo mesário, ele continua com a obrigação de votar, certo? Tanto é que o mesário, ele tem prioridade, ele entra naquela relação de prioridades para votar. Ele não enfrenta a fila, como qualquer outro eleitor. Ele tem prioridade para votar, porque ele sai Normalmente, a Justiça Eleitoral tenta alocar ele, né? Tenta colocar ele para ser mesário na própria sessão. Porque aí ele já aproveita e já vota logo ali na sessão dele. Quando não dá para colocar ele na mesma sessão que ele vota, a gente coloca ele numa sessão muito próxima,
né? Às vezes dentro da mesma escola, às vezes num prédio, na escola mais próxima onde ele vota, para que ele não tenha prejuízo em relação ao exercício do voto. E aí, nessas situações, ele tem prioridade. Ele basta chegar na sessão eleitoral, se apresentar como mesário, que ele tem prioridade para votar, certo? Porque, assim como qualquer eleitor, ele está obrigado, ele continua obrigado a votar. Entendi. E assim, para os eleitores, eles podem estar usando camisas dos seus candidatos, podem estar usando bottoms, manifestações silenciosas, né? Não pode carro de som, mas manifestações silenciosas podem. E o mesário, quais são as orientações para o mesário no dia das eleições? O mesário, ele é uma figura isenta, né? Ele é uma figura isenta de partido político, de ideologia partidária. Ele tem que realmente deixar isso em casa, se ele possui. No dia da eleição, ele tem que ir lá desempenhar o trabalho dele de forma isenta. A gente sugere, inclusive, que ele não use camisas de cores que identificam partidos políticos, né? A gente sugere que ele use uma vestimenta neutra. A gente sugere que ele realmente tenha um comportamento neutro, porque ele é um representante da justiça eleitoral. Então, ele não pode ter qualquer manifestação partidária. E, graças a Deus, todos os mesários, em todos esses anos que a gente tem feito eleições aqui no estado de Roraima, têm se comprometido, né, com a missão, né, de aparecer vestido de forma neutra e ter comportamento neutro também em relação a partido político e a candidatos. O senhor percebe que tem alguma dúvida que geralmente é frequente entre os mesários? Na verdade, assim, dúvida não, porque a gente se preocupa muito, né, com o treinamento. A gente já tem um histórico da atuação dos mesários. A gente já percebeu há muitos anos onde existiam dúvidas, e aí nesses pontos o treinamento ele é um pouco mais incisivo, né? É principalmente ali no começo da votação e no fim da votação. Então esses pontos eles são bem mais incisivos nos treinamentos, para que o eleitor, para que o mesário ele possa realmente desempenhar o papel dele no dia da eleição sem maiores transtornos. Lembrando, né, no dia da eleição ele tem uma equipe de suporte ainda, né, fora da sessão eleitoral para dar o suporte a ele. Tem o juiz eleitoral que está presente, né, em qualquer situação que possa exigir a presença do juiz ou uma decisão do juiz eleitoral. O juiz eleitoral vai estar presente, né, na sessão eleitoral. Então ele tem números de contato. Então, assim, o mesário, ele sai para o dia da votação extremamente capacitado, extremamente ciente da função que ele vai desempenhar, e ele vai perceber que ele tira de letra, que é uma atividade em que pese a seriedade, ela vai ser desempenhada sem maiores contratempos. Entendi, muito bacana. E uma situação que eu gostaria que o senhor destacasse é como que funciona, se existe um treinamento para o mesário lidar com eleitores que possuem deficiência, pessoas com deficiência, como, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva. Existe algum treinamento voltado Sim. para essa acessibilidade? O treinamento, ele tem esse foco, inclusive, nos eleitores, né? Nos eleitores idosos, né? Nos eleitores analfabetos, nos eleitores que têm a deficiência visual, a deficiência auditiva. A urna eletrônica, ela é dotada de mecanismo. Por exemplo, as teclas são em braille, né? Ela tem uma leitura em braille para o deficiente visual. A urna eletrônica, a sessão eleitoral, ela tem também fones de ouvido, né, para o eleitor que é deficiente visual. Se ele optar pelo fone de ouvido para ouvir as teclas, ele tem esse mecanismo, né, disponível para ele na sessão eleitoral. Então, assim, existe uma série de mecanismos, de procedimentos que é passado ao mesário, né, o eleitor deficiente, como atender o eleitor deficiente, o eleitor que tem em relação à mudança de nome, né? Tem nome social que a gente chama, né? E o eleitor, então, o mesário, ele está
é treinado para lidar com todos esses tipos de eleitores da melhor forma possível e da forma mais respeitosa possível, né? De forma a não dificultar o exercício do voto. Entendi, muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Bem, a gente continua destacando a nossa necessidade de termos cada vez mais mesários qualificados, mesários principalmente os voluntários, que venham trabalhar com a gente, que venham, que tenham o ânimo de trabalhar, que tenham o interesse em trabalhar com a justiça eleitoral, em somar com a justiça eleitoral nesse momento tão importante, né, da democracia, e fazer parte desse trabalho conosco. A gente deixa o convite, né, o programa do mesário voluntário, ele não terminou, ele não foi encerrado, ele continua, porque isso é histórico, né, a gente lança um primeiro edital de convocação, mas esse edital ele muda, né, com os impedimentos de alguns mesários, né, e aí a gente tem que realmente fazer substituições, ou às vezes a gente não encontra mais o mesário não mora mais aqui, infelizmente ele foi notificado, né, ele foi convocado. Então assim, não, aquele mesário que deseja ainda estar com a gente, trabalhar com a gente, para que não desanime, que procure o cartório eleitoral o mais rápido possível para que a gente possa fazer já a sua inclusão no programa e fazer o treinamento, né? Até que dia essa pessoa pode se inscrever ainda? A gente está abrindo, a gente tem um prazo até o dia 15 de agosto, né? Porque aí já começam os treinamentos. Se houver vagas, a gente vai voltar a divulgar, vamos reabrir o programa para que a gente possa disponibilizar as vagas que ficaram em aberto para que novos mesários voluntários possam participar com a gente desse projeto. Então é isso, muito obrigado. Fica aí o convite para você, ouvinte, que quer ser mesário nessas eleições. Fica aí aberto o edital de inscrição até o dia 15 de agosto. Então esse foi mais um Entrevistas DPE. Você acompanhou com um analista jurídico do TRE de Roraima. Eu sou o Thiago Cortes e comigo você acompanha assuntos de relevância pública. Basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima!